Boa noite, turma de Catanduva. Vamos para a nossa 12ª rodada. Pessoal, lembrando que a 12ª rodada é a rodada campeã, tá? Então tem aquele bônus lá da rodada campeã, além do Mito. Então o cara que ficar em primeiro já vai garantir aí seus 80 conta aí para conta. Bom, pessoal, eu vejo aqui uma rodada muito difícil para escalar. A 12ª rodada, em questão da Libertadores no meio da semana, a própria Sul-Americana, né, que tem alguns times participando, a gente vê muito difícil. Pode ser que tenha aí alguns técnicos que vão poupar jogadores, né, no fim de semana para poder jogar a Libertadores na próxima semana. Isso você conta aí Galo, que pode poupar contra o Corinthians, o próprio Flamengo, que pode poupar contra o Bahia. E o Renato Gaúcho adora de fazer essas presepadas com os cartoleiros, né? Quando ele estava no Grêmio, ele fazia isso aí direto. Você não sabia que time que jogava. O próprio Inter, né, que empatou fora de casa, também não vem bem, então pode ser que tenha algum time alternativo. O Fluminense, que ganhou, teve uma bela vitória fora de casa, é, já deu eu estava vendo as reportagens aí que pode ir com um time alternativo durante o final de semana, então tem que ficar atento aí com essas escalações. Nós vamos colocar para vocês aqui algumas sugestões de jogadores que estão prováveis no Cartola, porém vão ter que ficar atentos para ver se realmente esses jogadores irão jogar e se vai ter jeito de escalar, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar agora com a Mitou, né, da 11ª rodada, que foi a Carine. A Carine fez 108 pontos, foi muito bem. A média dos cartoleiros nessa rodada, se eu não me engano, foi 48 pontos. E ela fez 108. Então ela acertou tudo, né? Foi praticamente aí foi excepcional na rodada. Karine, parabéns pelo Mitou. Já está concorrendo lá o super mata-mata nosso que vai começar lá na 33ª rodada. E depois já tem as dicas dela que eu vou colocar. Bom, pessoal, agora eu vou ser obrigado. Tem que tirar uma casquinha, né, velho? Dá uma olhada. Olha o Micou. Dá até vergonha para nós da organização. O cara da organização veio de casa, André Chinelis. O cara tem 18 times, uma hora ele não ia conseguir escalar, isso é fato. Ele falou que não escalou, que não deu tempo de escalar, só que os outros times ele escalou, porque os outros times ele fez 58, teve time lá que ele fez 56. Esse aí ele não falou que não escalou. Ô Chinelis, aperta o casco que você vai ter que pagar chopp para nós lá no final do ano. E você sabe o que eu tô falando, né? Você sabe o que eu tô falando. E essa rodada, quem escala o time da Liga é ele e o irmão dele, o Beta. Eu quero só ver a cagada que ele vai fazer. Bom, pessoal, a gente já vai pular lá para sugestões. Vamos lá? Bom, pessoal, a rodada vai começar no sábado, dia 17, tá? Vai começar às 17 horas, às 5 horas da tarde, então o mercado vai fechar às 4h30. O primeiro jogo, os dois tricolores, né? São Paulo e Fortaleza. Aí depois vai ter mais 3 jogos, que é o Ceará contra o Furacão, o Corinthians recebendo o Galo e o Fluminense recebendo o Grêmio. Tá? E depois os outros jogos todos no domingo. E o último jogo, fechando a rodada, América Mineiro e Sport, fechando a rodada lá na segunda-feira, às 8 horas. Tá certo? Então vamos colocar aqui goleiros, pessoal. Goleiros aqui a gente separou o goleiro do Corinthians, do Grêmio, Fluminense e Atlético Paranaense. Vamos lá que a gente vai explicar. Cássio. O Cássio é um dos goleiros que mais tem defesa no campeonato, tem 35 defesas, joga em casa, é a melhor defesa do campeonato, juntamente com o próprio Galo, tá? Os dois tomaram 8 gols só. O Corinthians e Galo é a melhor defesa, com 8 gols tomados. O Atlético Goianiense, Fortaleza e Flamengo são os segundos colocados com 9 gols tomados. O Cássio, por que a gente separou o Cássio, pessoal? O Corinthians vem com uma consistência muito boa na defesa, ele vem segurando alguns SGs, vai pegar o Galo, que mesmo com o time titular, o Galo ele vem fazendo poucos gols.
Se você vê, 1-0, 2-1, 1-0, o próprio Cuiabá mesmo foi 1-0, um gol achado lá do Nath Fernandes que o Hulk deu passe. E tudo indica que o Galo vai com um time alternativo. A gente estava observando aqui, Galo, pode ser que ele venha com um time alternativo para. Galo não divulga relacionados contra Corinthians. Dodô aparece em campo. Decisão não de abrir os nomes que irão para São Paulo. Então pode ser que venha com titular, pode ser que não venha de titular. Porém, a gente separou o Cássio porque o Galo, como mandante, como visitante, o Galo ele cede 2,8 de bolas de pontos para goleiro. E o Corinthians conquista 5,2. Então, é um time que finaliza bastante. Dá uma olhada. Goleiros que jogaram contra o Galo, fora de casa, só o Walter que negativou, que foi aquele gol achado do Nath Fernandes. O resto é tudo goleiros que falam 5 DD, 4 defesa, 5 defesa, e não é só o SG. Então, o Cássio, por ser um goleiro seguro, a defesa está mostrando segurança. Quem sabe com o time reserva, o Corinthians, o time reserva do Galo, o Corinthians consiga um SG e algumas finalizações aí consiga fazer uma pontuação expressiva. Gabriel Chapecó está muito valorizado. Ele arrebentou na última rodada fazendo 13. Porém, ele é um dos caras que tem uma média muito boa e pega um time que em casa, mandante, é um time que cede 5 pontos de pontuação para goleiros. Para você ter uma ideia, o Fluminense, dá uma olhada quantas pontuações que os goleiros conquistam quando joga contra o Fluminense. Ó, o Maílson, 6 defesas, 5 defesas, 4, 4, 5. Então a média de 4 a 5 defesas por jogo. E o Grêmio, ele é um time que também cede bastante defesa, tá? Dá uma olhada aqui, nós também separamos o goleiro do próprio, ó, tá o Muriel. Separamos o goleiro do Fluminense justamente por essa estatística, tá? O Grêmio é o time que mais cede defesa para goleiros jogando fora de casa. Dá uma olhada os goleiros que jogaram contra o Grêmio fora de casa. 16, 10, 9, 10, 8. Então, uma boa pedida aí, o goleiro do Fluminense, mesmo tendo a notícia que o Fluminense também irá com um time alternativo, tá, pessoal? Se vocês pegarem aqui a reportagem, de olho na Libertadores, Roger opta por time alternativo contra o Grêmio. Jogadores como Fred e Caio Paulista não jogam, veja o time provável. Então, provavelmente, o Fluminense também vai poupar alguns jogadores aí. Então, é uma coisa de se pensar colocar o Muriel nessa rodada, tá certo? Outro que nós colocamos aqui, Bento do Atlético do Furacão, tá? Ele está no lugar do Santos, que está na seleção olímpica, e vai pegar o Ceará, que é um dos times que mais, juntamente com o Corinthians e o Fluminense, é o primeiro time que mais cede defesas para goleiro, pontos para goleiro, tá? Também é outro bom nome para você diversificar aí, ó. O Ceará jogando fora de casa, como mandante, né? É isso? Ele está como mandante, é isso aí. Como mandante, olha a pontuação que os goleiros fazem, ó. 3, 7, 3, 8, 5. 6 defesa, 3 defesa, 3, 2 e 5. Então, uma média aí de 4 a 5 defesa por jogo, os goleiros que jogam contra o Ceará fazendo pontuação. Tá certo? Zagueiros, pessoal, nós colocamos aqui zagueiros do Palmeiras, Inter, Corinthians e Bragantino. Vamos lá, vamos começar pelo Palmeiras. Palmeiras, ficar atento se realmente o Palmeiras vai entrar com o Gustavo Gomes, tá? Ninguém sabe a escalação do Palmeiras ainda, ele vai jogar fora de casa. Tá defendendo a liderança o Palmeiras. Então tem aqui o Gustavo Gomes, que é o único que está provável no time do Palmeiras, tá ok? Eu acho que o Palmeiras ele tem acho que 12 gols tomados, deixa eu confirmar.
Palmeiras. Gols tomados do Palmeiras. Palmeiras, isso, acho que é o 10º. Aí, pessoal, peguei minha colinha aqui, mas eu acabei. Melhor defesa é essa mesmo que eu falei para vocês. Atlético, Corinthians que tomaram 8 gols. O Palmeiras tomou 12 gols já. Então ele não tem uma defesa muito equilibrada, não. Apesar que voltou agora o Gustavo Gomes da Copa América, né? Então já deu uma nivelada aí. Mas o Palmeiras é a 13ª defesa do campeonato, tomando 12 gols. Tá ok? Mas eu vejo um jogo muito forte de SG aqui, tá? Porque o próprio Atlético Goianiense, ele não tem um poder ofensivo muito grande que possa furar a defesa do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras jogando com a defesa reserva, tá? Tem que prestar atenção nisso aí. Então, Gustavo Gomes é um dos nomes que a gente selecionou aqui. Outra defesa que a gente colocou aqui, Red Bull Bragantino. Porém, é um time que vai jogar Sul-Americana, fez um bom resultado fora de casa. Porém, aí tem que ver, a gente colocou aqui, enfatizou Léo Ortiz, tá? É um cara muito regular, já tem 19 desarmes e apenas uma falta, pessoal, em 6 jogos. Então, isso aqui vale muito. O cara desarma bastante e pouca falta, não tem cartão amarelo. E o Santos, fora de casa, não conseguiu ganhar ainda. Se eu não me engano, o Santos não tem nenhuma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vai pegar provavelmente o Marinho pela frente, mas o Red Bull está brigando lá na liderança, né? Eu acredito que ele vai querer retomar as vitórias aí e pode ser que o Léo Ortiz em cima de Marinho, do próprio Caio Jorge, se o Santos jogar com o time completo, ele tem a tendência de ter alguns bons desarmes ali, até porque o Santos é um time, deixa eu ver o Santos aqui para zagueiros. Ó, o Santos oferece 17 desarmes para zagueiro. Ele é o primeiro, segundo, terceiro. É o quarto time que oferece desarmes para zagueiro jogando fora de casa. Então é interessante aí um Léo Ortiz, o próprio Fabrício Bruno. Qualquer um dos dois seria interessante, tá? Acho que preço por preço está muito igual. Um é 11, outro é 10, então não vejo muita diferença. João Vitor do Corinthians ou Gil, mas eu vejo aqui, eu friso mais o João Vitor, tá? Que é um zagueiro que faz poucas faltas, tá ok? Ele tem 10 jogos e apenas 3 faltas, 20 desarmes. E dentro de casa, pessoal, se vocês pegarem o João Vitor dentro de casa, ele tem uma média interessante, quer ver? Eu não sei se a média dele é mais alta fora ou dentro de casa, mas vamos lá. Vamos que a gente já tira a prova dos 9 aqui. João Vitor. Ó, ele tem uma média melhor fora de casa, tá? 2,53 em casa e 4,47 fora de casa. Dentro de casa ele teve uma pontuação só expressiva, que foi contra o São Paulo, que ele fez 10 desarmes. Porém, o time do Galo, ele dá bastante desarmes. Dá uma olhada quanto desarme ele dá para zagueiro. 24, ele cede, tá? 24 desarmes para jogando fora de casa. Então eu acho que entre o Gil e ele, por ser menos faltoso, eu vejo que o João Vitor está mais à frente aí em questão de cartola, em questão de pontuação, tá certo? Então, por o Galo jogar com o time reserva e também ter a tendência de fazer poucos gols nos últimos jogos, o Galo não fez tantos gols assim, né? Então eu vejo que por jogar com o time reserva, o João Vitor tem uma tendência aí de ter alguns desarmes interessantes e quem sabe um SG. E nós selecionamos o time do Inter. Mas o time do Inter, eu vou pular o Cuesta, que ele já foi o mito do Cartola. Eu vou de Bruno Mendes. Por que Bruno Mendes? Ele, dentro de casa, na sua estreia, pessoal, ele fez acho que 5 ou 6 pontos jogando em casa contra o próprio São Paulo, se eu não me engano, e tomando gol. Né? Quer ver? Vamos colocar aqui Inter, jogando em casa. Bruno Mendes, ele tem apenas um jogo em casa, tá? Média de 5,20. Mesmo tomando 2 gols do Inter, ele foi um cara que fez 6 desarmes. E no Corinthians, quando ele jogava no Corinthians, ele tinha uns lampejos lá que ele roubava bastante bola, né? É um cara
que, para você ter uma ideia, não é muito faltoso, tá? Quer dizer, uma falta por jogo, num jogo de 90, 93 minutos, 94 minutos, eu acredito que é interessante aí os números dele. Então, e outra, é um cara bem baratinho e está desvalorizado. Então a tendência dele encaixar no seu time por pouca cartoleta e ter uma valorização é grande. E o Juventude, ele mostra força só dentro de casa. Fora de casa, ele não tem tanta força para ofensivamente. O Inter precisa se recuperar, mesmo ele empatando na Libertadores. Eu acredito que a Aguirre vai manter o time aí jogando para dar ritmo para eles conseguirem ter um entrosamento para a Libertadores. Eu vejo que o Inter é um time que não vai poupar muitos jogadores para essa rodada, tá ok? Pode ser que surja um SG aí do Bruno Mendes, eu acho que é um dos mais escalados até então também. E é um jogo, ou mal bem vamos dizer assim, é um clássico lá do Sul, né? Juventude e Inter é um clássico lá da região do Sul, lá dos gaúchos lá. Então, eu vejo que é uma boa pedida para essa rodada aqui. E é um jogo de 6 pontos, porque é 15º com o 13º, tá certo? Laterais, pessoal, nós separamos aqui Corinthians, Inter, Bragantino e Palmeiras. Vamos lá. O Bragantino, nós separamos aqui, pessoal, o Aderlan. O Aderlan, ele tem uma média muito boa de 5,80. Porém, ele é um lateral que acho que ele já tem 2 gols, tá? Vamos lá. Ó, média, laterais direitos, se eu não me engano, é o Aderlan. Vamos ver o Aderlan. Aderlan. É o Aderlan. Olha o quanto que o Santos ele cede desarmes para a lateral direita. 13 em média, tá? Porque tem muito jogador que vai para cima, parte para drible individual. E o Aderlan, além dele ter esse cacuete de desarmar, ele vai muito para o ataque. Tá? Ele vai muito para o ataque, ele está sempre ali na área, fazendo bola, escanteio, cabeceando. Então, é um cara meio diferente para essa rodada aí, também pensando, quem sabe, até no SG do próprio Bragantino. Fagner é um cara que eu acho que, mesmo o Corinthians tomando gol, veja o Fagner esse campeonato. 33 desarme, 12, falta nenhum cartão amarelo em 11 jogos. É uma coisa de se pensar, tá? O Fagner, ele vai pegar um time que ele cede muito desarme. Dá uma olhada dos times que jogaram com o Galo fora de casa. O Galo jogando fora de casa. 4, 1, 2, 3. Então, no mínimo, 3 a 4 desarmes o Galo oferece para a lateral direita. E o Fagner, ele tem ali também a média de 4 a 5. Ó. Se você for pegar aqui e dividir por 5, ele vai ter uma média de 4 a 5. Se você pegar o Fagner, que ele tem a média de 4, o Galo, uma média de 4 que favorece. O Corinthians pegando um SG, a tendência do Fagner fazer aí seus 7, 8 pontos, que é equivalente a um gol, é muito grande, tá? Vejo muito válido essa aposta no Fagner aqui para essa rodada. Fábio Santos fica mais para pênalti, não vejo tanta vantagem para a lateral esquerda para o Galo. Palmeiras, prestar atenção, pessoal, pode vir que ao lugar do Vina pode vir o Vitor Luiz, eu não sei qual que está a condição do Vitor Luiz, se ele está machucado ou não, mas pode ser que venha Vitor Luiz e no lugar do Rocha pode vir Mike, tá? Ó? Então, prestar atenção aí também na escalação. Mas eu vou enfatizar aqui, pessoal, Marcos Rocha, tá? O Marcos Rocha, para a lateral direita, cadê o Atlético Goianiense jogando em casa? O time que mais cede mandante. É o terceiro time que mais cede bola para a direita, para lateral direito, tá? E o Palmeiras é o time que mais conquista, tá ok? Então, se você for pegar aqui, ó, 6, 5, 1. E o Palmeiras é o time que mais conquista. Veja só o Marcos Rocha, Mike. A média é muito boa. Então a gente separou mais nessa questão. E também o SG, né? Eu vejo uma grande possibilidade de SG para o Palmeiras nesse jogo aí. Principalmente se o Palmeiras jogar com o time com casaca completa aí. Desde Weverton a Gustavo Gomes, eu vejo que é muito interessante aí um SG do Palmeiras. E o Inter nós separamos aqui, pessoal. Eu
eu coloquei aqui Heitor. Tem Moisés e Heitor, mas eu vou enfatizar Heitor, tá, pessoal? É um cara que já tem 20 desarmes, apenas 6 faltas, tá? E vamos colocar aqui o Inter jogando em casa. Cadê o Inter mandante? É o cara que é lateral, eu acho que lateral direito é o Heitor. 25 roubadas de bola e o Juventude cede 14. É o segundo time que mais cede desarmes para lateral, tá? Se você ver pegar aqui, dá uma olhada, 5, 4, 3. Se pegar um SG do Inter, pode estourar lá também um Heitor. E o Heitor, às vezes, se não me engano, ele vai para o ataque e tem até suas assistências, tá certo? Então, esses são os laterais que nós separamos para vocês, sugestões aí. Meio-campista, pessoal, nós separamos aqui Palmeiras, Ceará, Flamengo e Inter, ok? Não separamos ninguém do Galo, porque nós não sabemos, tá? Eu vejo que o Galo, se ele for com um time completo, com Nacho, com Zaratio, eu vejo que é uma boa pedida também, mas como a gente não tem a certeza, eu não separei para vocês. Então nós colocamos aqui os dois meia-campistas do Palmeiras, tá? Que eles apresentam que está provável aqui, e eu acho que não pode faltar, tanto um quanto o outro. Gustavo Scarpa é o garçom do campeonato, o Veiga é o cara da bola parada, então eu acho que tanto um quanto o outro é uma boa pedida. Outro que nós colocamos aqui, Arrascaeta, também é um cara unânime para a rodada, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que tem que ter o Arrascaeta no time. Eu acho que dispensa comentários, né? Você vê, ele estava na Copa América, a hora que ele voltou, o cara já fez 8 e depois ele fez 7. Então, eu acho que dispensa comentários, né? E nós separamos aqui também o Lima do Ceará, tá? É um cara que ele tá bem valorizado. E dentro de casa, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a média do Lima dentro de casa é uma média muito interessante, tá? Tanto dentro quanto fora de casa. Vamos lá. O Lima. O Lima dentro de casa ele tem uma média de 6,8, tá? Dá uma olhada. Ele jogando em casa, a menor pontuação dele foi 3. E ele ainda foi 3 porque ele fez 4 desarmes. Então, o que dá para entender nesse gráfico aqui, que ele não está precisando tanto de assistência e gols para ter uma pontuação interessante. Então, um cara do meio campo, que é meio armador, que ele te oferece aí de 4 a 5 desarmes, o cara no jogo ele faz uma assistência ou até mesmo um gol, a pontuação dele é essa aqui mesmo, 12, 8. A última que ele fez foi 14, jogando fora de casa isso aqui. Então, é um cara interessante para a rodada. E vai pegar o Furacão, que também é um time que está brigando lá em cima. É um jogo meio complicado aí para o Ceará, mas também tem que ver aí a formação, quais serão os atletas que serão colocados para jogar esse jogo. O que é interessante é o seguinte, o Furacão fora de casa, ele vem tomando gol todos os jogos, tá? E o Ceará dentro de casa é um time que é bem ofensivo. E nós separamos aqui também, pessoal, para essa rodada, Patrick, tá? O Patrick dentro de casa tem um bom desempenho, ele já tem uma assistência, 29 desarmes e é pouco faltoso. O Patrick ele joga ali mais aberto para o meio atacante ali. Então ele tá pisando sempre na área, às vezes ele bate alguma bolinha parada ali. Eu vejo o Patrick interessante para essa rodada também. É uma opção para o meio, para quem quiser fugir dos tradicionais aí de um Everton Ribeiro, quiser fazer uma dobra com a Arrascaeta, ou até mesmo uma dobra do Palmeiras com o Scarpa e o Veiga. Se você quiser colocar um dos dois e colocar um Patrick e um Arrascaeta, é válido. Um próprio Scarpa, Arrascaeta e Lima, é válido. Então, algumas opções que a gente colocou para vocês. O Edenilson está aqui, pessoal, porque a gente seleciona o meio campo, então ele vem junto. O Edenilson eu não vejo que é uma boa para Cartola, tá? Apesar da média dele estar com 5,8, o Edenilson eu não vejo um cara bom para Cartola. Tá ok? E ataque, pessoal. Ataque, a gente separou aqui Flamengo, Santos, Inter e Palmeiras. Eu acho que não foge muito disso daí dentro da rodada. Gabigol, se ele for para o jogo, que eu acredito que vá, tá? Ele vai estrear no Cartola.
22 cartoletas, ele não jogou ainda. Para quem tem muita cartoleta sobrando, é muito válido o Gabriel Barbosa nesse jogo, tá? Porém, ele precisa fazer na faixa de 25 pontos para ele começar a valorizar. Então, se der uma zica e ele não fizer nada, vocês vão perder cartoleta, mas com força mesmo, com força, força mesmo. Então, se o cara tem bastante cartoleta e não esquentar a cabeça, tora o pau. O Gabriel é uma boa pedida, tá? Marinho. Vejo o Marinho muito interessante para essa rodada, porque o Red Bull vem tomando alguns gols mesmo dentro de casa, tá? A zaga dele não é uma zaga tão confiada, apesar de ter um ataque muito bom. Mas o Marinho é aquele cara que te dá 5 pontos sem fazer nada, certo? Então eu acho válido também. Palmeiras, Davidson e Beno Lopes. O Beno Lopes está abençoado, o cara tá entrando, faz gol, ele sai jogando titular, ele faz gol. E o Davidson é aquele cara de área, a bola sobrou, ele empurra para dentro. Tá? Então também e vai pegar o fraco time do Atlético Goianiense. Só temos que ver que se vai entrar como titular, porque o Palmeiras tem um caminhão de atacante, tem o William, tem Rony, tem o Luiz Adriano, disseram que ele estava sendo negociado, eu não sei se ele ainda mantém no elenco, estou meio por fora sobre isso, mas tem um caminhão de atacantes. Aí o Dudu que entrou agora, pode ser que o Dudu saia jogando, então é interessante aí o Palmeiras para essa rodada aí, até mesmo pensar num Dudu e o William, então é interessante. E o Inter, pessoal, o Inter não vem bem dentro de casa, não ganha, se não me engano, dentro de casa faz acho que 10 ou 11 jogos que ele não vence dentro de casa, mas ele precisa da vitória para sair desse nhaca e ganhar confiança para a Libertadores. Então, entre Caio Vidal e Yuri Alberto, cara, eu ainda vou ficar com o Yuri Alberto. Por quê? O Yuri Alberto, ele ainda tem algumas finalizações, tá? Já tem um gol. O Caio Vidal, ele é um cara, se vocês observarem aqui, ele é muito faltoso. Ele tem poucas finalizações, 9, falta 3 cartão amarelo então e um vermelho. Então é um cara muito faltoso, um cara que, sei lá, pode chegar contra o Juventude e fazer 2 gols. Entendeu? E o Yuri Alberto não fazer nada. Mas eu vejo que para Cartola, o Yuri Alberto, eu vejo ele ter um desempenho melhor como atleta de Cartola do que propriamente esse Caio Vidal. Tá certo, pessoal? Então eu vou colocar aqui para vocês agora os mais escalados, tá? Os mais escalados até o momento. Matheus Cavicchioli, Bruno Mendes, Cuesta, Vina e Felipe Luiz, Veiga, Gustavo Scarpa, Arrascaeta, Pedro, Gabigol de capitão e Gilberto, o técnico Jorginho. Tá? Esses são os mais escalados até o momento. O time da Liga, pessoal, a rodada passada foi escalado por mim e pelo Marcel. Nós fizemos 52,33 pontos. Nós quisemos fazer inventar com o Gabigol acabou não jogando, depois era o Vitinho entrou, fez menos 3,2 e acabou ferrando o nosso time, e nós acabamos ficando acima da média dos cartoleiros, mas porém com uma baixa pontuação, 52 foi muito mal. E essa rodada, quem escala é o Fabinho Beta e o Micou da rodada passada, o Chinelis. É isso que me preocupa. O Micou vai escalar o time da Liga essa rodada. Mas, pois bem, vamos lá. Eles meteram o Marcelo Booker do Fortaleza, Vina, Bruno Mendes e Gustavo Gomes do Palmeiras e o Fábio Santos do Corinthians. Arrascaeta, Juninho Valoura e Scarpa. Marinho, Jô e Gilberto Capitão, o técnico Silvinho. Esse, por enquanto, é o time da Liga, mas dentro das informações de quem joga, quem não joga, pode haver qualquer mudança. E essa mudança a gente vai colocar lá no nosso Instagram, Liga Turma de Catanduva, a gente vai anunciar tudo lá. Tá certo, pessoal? Vamos lá, eu vou colocar para vocês agora a dica do da Micou, né? Desculpa, do Mitou, da Karine. A Karine que fez 108 pontos, ela mandou um recadinho para vocês aí. Karine, passa para eles lá as tuas dicas. Oi, pessoal. Eu sou a Karine, do Zuc Sport Clube. E meu time foi o Mitou da 11ª rodada. Minhas dicas para a próxima rodada são Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que não pode faltar, né? Pedro, do Flamengo, e Vitor Cuesta, do Inter. Valeu, pessoal!
Tá aí as dicas da Karine. Karine, parabéns novamente pelo Mitou, tá? 108 pontos, arrebentou. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu quero desejar para vocês uma ótima final de semana. Lembrando que essa rodada é a rodada campeã, então foque certinho no time aí que você pode ganhar uma graninha legal da nossa liga. E desejo a todos um bom final de semana, uma boa mitada. Lembrando, o mercado amanhã fecha às 4h30. Primeiro jogo às 5. Fui!